Olá pessoal, tudo bem? Você aí tá sentindo muito calor, vive irritada, fadigada, não dorme direito, tá sentindo o teu corpo formigar, a memória tá fraca, a pele tá ressecada. Pois é, todos esses sintomas podem ser da menopausa. Será que você já está na menopausa ou será que ainda faltam alguns anos para isso acontecer? Se você é mulher, você vai passar mais ou menos 1/3 da tua vida nessa fase. Olha aí quanto tempo! A maioria das mulheres vão relatar algum tipo de sintoma e o mais comum são as ondas de calor que acaba com a qualidade de vida de uma mulher. Quais são os outros sintomas? E quais são as doenças mais prevalentes durante essa fase? Será que o risco de infarto, o risco de pressão alta, de ter diabetes, o risco de um derrame cerebral ele aumenta? E o que fazer para diminuir todos esses sintomas indesejados? É isso que você vai saber nesse vídeo. Então fica comigo até o final e roda a vinheta! Olá, amigos do coração, tudo bem? Eu sou o Dr. Roberto Iano, cardiologista, especialista em marca-passo. Antes da gente começar a falar de um assunto tão importante, se inscreve no canal, clica no sininho para receber todas as notificações. No final desse vídeo, não esquece de compartilhar, com o máximo de número possível de pessoas para a gente poder espalhar informações sobre a saúde. Mas vamos lá? Primeiro, você sabe o que é menopausa? Ela acontece quando a mulher para de menstruar. A menopausa acaba sendo confirmada normalmente por um ginecologista quando a mulher diz que já está há pelo menos 1 ano sem ter menstruação ou quando a mulher, por exemplo, tira os ovários. Isso significa que seus ovários diminuíram a produção de hormônios, principalmente do estrogênio. Isso é algo natural e vai acontecer com todas as mulheres. Isso marca o fim da fase reprodutiva. Que você deixa então de ser fértil. Já o climatério é uma fase que representa a transição do período em que você está fértil para essa fase aí da menopausa. Muitas mulheres acham que vão começar a ter sintoma só quando a menstruação acabar, mas isso não é verdade. A maioria das mulheres vão começar a apresentar sintomas alguns anos antes. Pode começar de 2 a 8 anos antes ali da mulher realmente parar de menstruar. Ou seja, é normal entrar na menopausa ali entre os 40 e 55 anos de idade. Mas os sintomas físicos, psíquicos podem aparecer, por exemplo, já com 37 anos. Você sabia que existem alguns tipos de menopausa? Uma delas é o natural, em que a menstruação acaba ali espontaneamente. Existe a menopausa induzida, que é causada pela retirada cirúrgica dos ovários, ou quando a mulher tem que fazer uma quimioterapia ou uma radioterapia, por exemplo. E ainda existe a menopausa precoce, que é aquela que ocorre antes dos 40 anos de idade. Mas e você aí? Você já entrou na menopausa? Com qual idade que você entrou na menopausa? Pois deixa aqui nos comentários que eu quero saber. Com relação ao diagnóstico, ele é clínico. Isso significa que sua gineco consegue te dizer sem nenhum exame que você já está na menopausa. Raras as vezes que tua médica vai pedir algum exame para confirmar isso. Basta você contar quando foi a tua última menstruação, relatar se está tendo alguns dos sintomas que eu vou te falar agora nesse vídeo, que você está curiosa para saber. Então vamos, sem mais delongas, para os sintomas. Primeiro sintoma, ciclos menstruais irregulares. Então pode ocorrer um encurtamento ou um prolongamento do intervalo do seu ciclo. A duração pode diminuir ou aumentar e a quantidade do fluxo pode variar. Algumas mulheres vão começar a apresentar escapes no meio do ciclo. 90% das mulheres relatam algum tipo de alteração como essas que eu falei. Isso pode se iniciar ali de 4 a 8 anos antes da última menstruação. Segundo sintoma, as ondas de calor. Então as mulheres acham esse sintoma um dos piores. É uma sensação de calor que pega aqui a face, o pescoço, o tronco. Algumas mulheres sentem palpitação, a transpiração ali aumenta. Depois vem os calafrios, Em alguns casos a pessoa fica ali mais ansiosa. É isso ou não é? Tem mulher aí assistindo esse vídeo e pensando, como é que esse doutor conseguiu descrever exatamente o que eu sinto? Tem aí ou não tem? É isso mesmo que você sente ou não é?
E sabe por que as ondas de calor acontecem? Isso tem a ver com o controle da temperatura corporal que é realizada pelo nosso cérebro. Na mulher, quando os hormônios femininos diminuem, o centro termorregulador ele desequilibra e muitas vezes não consegue trabalhar de forma uniforme no resfriamento e no aquecimento do corpo. Por isso que de uma hora para outra você sente calor, aí você fica vermelha, sua bastante. Em casos mais intensos, você pode ter uma sensação de frio, o corpo gela e logo em seguida dá aquele calorão. Isso acontece principalmente à noite. Então você se cobre, depois se descobre, você não sabe se liga o ar-condicionado ou se desliga. É de longe aí a principal queixa. Mas vamos lá, terceiro sintoma é a insônia, pessoal. Isso tem muito a ver com as ondas de calor. Como você pode ter mais fogachos, mais suor, depois mais frio, aí você acorda. Imagina isso acontecendo ali umas 15 vezes à noite. Você não dorme direito, acorda cansada, irritada, fadigada. Isso pode se repetir ali por 5 ou mais anos. Dependendo do caso, aí pode até durar para a vida toda, né? Cada caso é um caso e a gente não consegue prever quando isso vai acabar. Mas vamos lá, quarto sintoma, ocorre uma diminuição da libido. Então é comum a mulher relatar uma diminuição do desejo. Na verdade é comum em homens e mulheres, só que nas mulheres o declínio hormonal contribui um pouco mais para as alterações da libido. Muitas vezes as mudanças na aparência física e autoestima podem atrapalhar ainda mais essa questão da libido. Quinto sintoma, os sintomas psíquicos. Então é comum a mulher se queixar de instabilidade do humor, depressão, ansiedade, diminuição da memória. É como se ela estivesse na TPM constante. E para a própria mulher isso é um fardo, né? Mas existem maneiras de aliviar tudo isso. Eu tô te falando dos sintomas por enquanto, mas mais pra frente você vai saber como acabar com esses sintomas terríveis. Não tem segredo, então fica comigo até o final do vídeo. Sexto sintoma, sintomas urinários e alterações na região íntima. Nessa fase da vida, a espessura da mucosa que recobre a região íntima, ela fica mais fina, a lubrificação diminui, a região perde elasticidade, pode gerar ali uma atrofia. Isso pode incomodar, né? Causar dor, por exemplo, na hora da relação. Você pode ter que ir mais vezes no banheiro para urinar. Aumentam as chances de infecção de urina e incontinência urinária. Sétimo sintoma, a pele e os pelos mudam. Então a pele, a pilificação pode mudar muito. Como o estrogênio cai durante essa fase, a espessura das células e a presença de colágeno na pele também diminui. A pele vai ficando cada vez mais fina e seca. Os pelos podem aumentar no queixo, bochecha, no buço, porque pode acontecer uma desproporção entre o hormônio feminino e o hormônio masculino. Além de todos esses sintomas, a mulher pode ter mais dor de cabeça, que tem relação com as flutuações hormonais. E com relação à saúde cardiovascular, o que acontece? Será que o risco de infarto na mulher aumenta? Nessa fase, realmente, a mulher tem um risco aumentado de ter doenças cardiovasculares. Então, o risco de infarto, AVC, trombose, elas podem aumentar em cerca de 2 a 3 vezes em relação a quem ainda não está na menopausa. E pode haver um aumento contínuo ao longo dos anos, ou seja, quanto mais se passa os anos, maior a chance de ter algum evento. Ocorre também um aumento progressivo da pressão arterial após a menopausa, o que aumenta também o risco de doenças cardiovasculares. Isso ocorre porque o estrogênio é um fator protetor cardíaco na mulher. A partir do momento em que o estrogênio da mulher cai, perde-se esse valor, então, esse fator protetor. Então a mulher após a menopausa infarta tanto quanto os homens. Então você, mulher, nessa fase tem que ter o cuidado redobrado. Se tem alguém na sua família passando por esse período, compartilhe esse vídeo com ela. É muito importante fazer a prevenção dessas doenças, passando com um cardiologista. Falando em cardiologista, vocês sabem que a Clínica Iano está aqui em Indaiatuba, né, pessoal? Então você de Indaiatuba, Campinas, São Paulo, Sorocaba, Piracicaba, pode se consultar com a gente via presencial. A gente tem atendimento de cardiologia, ginecologia e dermatologia, aqui na Clínica Iano. Estava esquecendo aqui, mas outra doença que aumenta a incidência também nessa faixa de idade é a tal da osteoporose.
Então as mulheres na menopausa têm maior risco de fazer fratura ali em vértebra, quadril, costela, extremidades. Perder massa óssea ao longo dos anos, ele é fisiológico e se inicia depois dos 30 anos de idade. Só que no sexo feminino, essa perda durante os primeiros anos da menopausa pode se acelerar e evoluir então para osteoporose. Essa é outra doença que por muitas vezes é negligenciada, mas é potencialmente grave, tá, pessoal? Então, se você tem osteoporose, inicia logo o tratamento com a tua ginecologista, não fica aí enrolando. Mas vamos agora falar sobre o que interessa de fato. Como é que você vai fazer para aliviar todos esses sintomas? Primeira coisa, procura uma gineco, conversa, conta para ela todos os seus sintomas, faz os check-ups necessários, mamografia, ultrassom se necessário, os exames de laboratório, deixa a tua médica se certificar que a tua saúde está boa. Aí vocês vão conversar sobre o tratamento. Uma boa ginecologista vai te orientar a fazer o trivial, né? Você me conhece aí, você já sabe o que é o trivial para se viver bem. Você precisa fazer exercício físico. Então passa num cardio para ele te liberar para fazer exercício de moderada a alta intensidade. Nada de fazer caminhadinha 4 km por hora ali, tá? Tenta fazer alguma coisa mais intensa. Você tem que acelerar o passo. Precisa fazer um exercício de força, fazer ali um funcional. Treina com sobrecarga de peso, faz alongamento, intercala logicamente com alguns dias aí de exercício aeróbico. Ah, doutor, mas eu tenho problema no joelho. Então vai fazer uma natação, treina com um bom professor de educação física. Conheço um monte de gente que tem problema no joelho, mas treina super bem. Eu mesmo tenho dor no ombro, né? Tenho uma lesão aqui no ombro e treino todos os dias. Faço treino de força, funcional, faço ali meu jiu-jitsu 3 vezes por semana. Estou sempre me movimentando. Isso vai evitar que você evolua para a osteoporose e também que tenha alguma doença cardiovascular no futuro. E se você é hipertensa, diabética, ótimo, continua se exercitando. Se exercita ainda mais. Além disso, faz uma dieta ali rica em cálcio, rica em vitamina D, toma um solzinho ali de vez em quando. Se precisar ali a vitamina D estiver baixa, você pode suplementar a vitamina D. Evita gorduras que são vindas de animais, coma bastante fibra, beba muita água. Se você está com sobrepeso, é importante você perder peso. Melhor ainda se você puder ele procurar uma nutricionista para cuidar da tua dieta, né? Que o cardápio ele fica mais equilibrado. Mas nessa fase da vida, a mulher tem uma tendência a perder também massa magra e o metabolismo acaba caindo e com isso o peso aumenta. Então existem maneiras de melhorar o metabolismo basal com a combinação então de exercício com uma dieta. Lembra mais uma vez de mim, né, de passar no cardio, ver se está tudo bem com o teu coração. Evita, lógico, o excesso de álcool. Fumar, então, nem pensar, né, pessoal? Isso eu não vou nem ficar falando aqui da questão do cigarro, né? Tenta ter uma vida pouco estressante. As mulheres mais ansiosas, estressadas, elas vão sentir mais ondas de calor. Tem medicamentos fitoterápicos, né, que podem ser utilizados, mas isso vai variar de mulher para mulher. Em alguns casos, pode ser necessário fazer reposição hormonal. Muitas vezes os benefícios podem superar os riscos. Com relação à reposição hormonal, pode ser feito, por exemplo, estrogênio isolado ou combinado com progestágeno, né? Pode ser por várias vias, seja comprimido, adesivo, gel, até cremes vaginais. Aí a escolha do médico vai basear na história do paciente e nos fatores de risco. Uma boa notícia é que as ondas de calor, né, um dos sintomas aí mais comuns da menopausa, agora vai poder ser tratado com um medicamento que é não hormonal, que já foi aprovado esse ano aí pelo FDA. Ela é vendida como Veozah nos Estados Unidos, ou Veosa, né? Ela funciona controlando a temperatura corporal ali no cérebro da mulher na menopausa. Ela funciona inibindo, né, os receptores NK3 nos neurônios, que são os responsáveis pelos fogachos. Em breve essa droga aí pode chegar no Brasil, mas não vai se animando tanto não, que o medicamento ele é salgado, ele é caro. Os Estados Unidos, para vocês terem uma ideia, é vendido por $570 por mês aí. Vamos ver a quanto que ele vai vir aqui no Brasil. Bom, pessoal, mas eu quis falar desse assunto porque todas as mulheres vão passar 1/3 da vida aí, mais ou menos, na pós-menopausa. Cada uma vai passar de uma maneira. Alguns com poucos sintomas ou quase nada. Outras cheias de sintomas aí. Eu acho muito importante você conseguir passar por essa fase
sabendo que existem profissionais que podem te ajudar a viver melhor. Você pode ou não usar remédio, mas o mais importante é se exercitar, se alimentar bem, evitar o estresse, ser reavaliada pela tua ginecologista com frequência, né? Manter a tua saúde em dia. Tá ok, pessoal? Mais uma vez, hein? Não esquece de compartilhar o vídeo se você gostou. E eu vou ficando por aqui. O recado de hoje é esse. Um grande abraço e até a próxima.